O capítulo se inicia com as gêmeas andando alguns passos à frente, enquanto Greg e Steve seguiam atrás. E a nossa buchuda dizia: crianças são um acidente esperando para acontecer. Acredita naquelas garotas? E através da fala do Greg, nos era revelado que o Leon foi dessa pra melhor, ou pra pior, né? E é assim, não teve um quadro, não teve nada, foi assim, é só uma mera citação. O Leon foi completamente descartado da história como se fosse nada. Você não deveria existir. E olha só, pela fala da Steve, a Ashley falou que o Leon estuprou a sua irmã, justificando o motivo de sua morte. Mas o Greg se perguntava, mas e se ele não fez isso? E a Steve falava, tanto faz, vambora, vai. Ah, que grande começo de capítulos, né, amigos? E a história prossegue com o nosso quarteto, andando quilômetro após quilômetro. E apenas um dia de tempestade foi o suficiente para apagar a memória do Leon, de tão importante que o cara era. No dia seguinte, o calor evaporaria seu fantasma. Para Greg, parece que a perda da juventude muda o balanço do grupo deles. As gêmeas agem mais feito crianças, e os adultos de forma mais paternais. Mas na maior parte, Greg estava bem com isso. Exceto quando as luzes pegam o lado errado delas. E elas parecem menos com crianças que precisam de proteção. E caramba, tá todo mundo ferrado mesmo, hein? Dia seguinte, adivinha, as gêmeas ficavam despidas, tomando um grandíssimo banho de garrafa. Mas devia tá fazendo um calor miserável, hein? Nossa! E aí quando o Greg ia fazer um assadão de cobra, que delícia, a Steve perguntava qual que ele preferia, hematomas ou sem hematomas? Greg responde a sua pergunta com repulsa. Enquanto em tom de provocação ela dizia, eu sei disso, a questão é, e você? Ele responde que tem orgulho e que não bate em crianças. Steve, no entanto, lhe alertava. Orgulho é bom, lembre-se disso quando ficar tentado. Greg falava que achava que ela não se importava. Steve concorda, mas dizia que isso era coisa dos hormônios. A cena avança. Steve resolvia deitar um pouquinho, enquanto Ashley, ao lado de sua irmã, perguntava como se sente tendo uma vida crescendo dentro de você. E friamente, Steve responde, é como se eu quisesse cagar e não pudesse. As garotas, por algum motivo, a provocavam e a zombavam deste fato. Mas, mantendo sua postura, ela responde, contanto que não seja a porra de uma bichinha vadia de pouco esperta que eu precise afogar quando nascer. As duas, por algum motivo, estavam sendo muito irônicas e sarcásticas pelo fato de Steve estar grávida. E aí, por fim, Steve mandava elas darem uma volta. O grupo então continuava sua jornada para o sul. Steve perguntava, deixa eu adivinhar. Toda aquela merda que o Leon falou sobre o pregador do rádio e tudo mais, era tudo furada? E as garotas metiam um louco. Leon? Que é Leon? Bem, eles estavam no lugar onde aparentemente eram para estar. Então, sem escolhas, Steve falava que todos ali deveriam continuar a caminhada. Nenhum lugar era seguro mesmo. Toda aquela merda de homo superior, de arca, que não sei o que lá, foi jogada fora. Todas as citações de um grupo extremista que estava querendo repovoar a humanidade, que não sei o que, salvar o mundo, foi tudo por água abaixo aqui, neste quadro. Bem, eles andavam tanto que chegavam nessa merda de acampamento. A Ashley falava, ai, espera pelos outros. E a Ashley, toda durona, imitando a Steve, falava, tá assustada, tá? Que cringe. E quando ela se aproximava do que parecia ser um totem, ela escutava um e depois vinha um A Ashley ficava desesperada, falando, a gente tem que fazer alguma coisa. E a Steve falava, eu não tenho certeza se podemos fazer isso. A Ashley ficava tipo, como assim, cara? E a Steve falava, não, é que a armadilha pode estar com suco de crosshead. Aí ficava nesse blá 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 blá. A Steve corria pra cima da Ashley. Do nada chovia um monte de flecha. E a Steve falava, Greg, faz alguma coisa, caramba. Só que esse frouxo não fazia nada e decidia correr. Aí ele ia lá, puxava a Ashley. E lá dentro, eles se perguntavam o que eles deveriam fazer. Ashley dava uma olhada no lugar, que era o território deles, e ela via um monte de esqueletos. E dizia que provavelmente ainda não comeram a Ashley. Aí do nada, bum, o gordão tomava um tiro.
Steve tentava bater o máximo possível e Ashley ficava muito assustada e aterrorizada com o que eles poderiam ter feito com sua irmã. E aí ela pensava em fazer alguma coisa. A Ashley pegava a arma e falava: vocês não podem me impedir, que não sei o que, vou fazer o que eu quero, tá ligado? E depois disso, ela vazava. Bem, eles continuavam a bater os Crosseds e aparentemente pegaram a Ashley. E aí a Steve falava que eles deveriam abater o máximo possível, ao qual Greg aponta um alvo e a Steve acaba com ele. Greg hesitava porque eram crianças, mas essas crianças estavam perdidas de qualquer jeito, assim ensinou a Steve. E aí ela continuava a bater os Crosseds, dizendo que ali eles eram os normais e deveriam se preservar. Depois ela botava fogo em tudo, incendiando aquilo que um dia foi apenas um acampamento normal com crianças normais. Depois disso, eles vazavam, metiam o pé. E os Crosseds aproveitavam aquele churrasco. Conseguindo se safar, passou-se uma semana. Eles continuavam andando e sobrevivendo, e sempre abatiam o máximo possível deles. E Greg perdia o seu medo e repulsa por mortes. Até ele queria atirar um pouco. E quando fez, ele se sentiu estranho no começo, mas depois se sentiu orgulhoso, com Steve sorrindo para ele ou aprovando de sua nova conquista. Como se houvesse a chance de haver um futuro entre eles. E nesse tempo, eles se aproximavam bastante. Estavam até parecendo um casal. De certa forma, ele gostava daquilo. Mas para o azar deles, as crianças Crossed ainda os perseguiam, forçando-os a sempre estarem fugindo, aos quais eles se sustentavam devorando os Crossed que eles dois abatiam, e por isso sempre tinham energia para continuar, e eles pareciam incansáveis. Até Steve admitia que lutar era inútil. Steve pensava em parar um pouquinho, e Greg pergunta: mas por que? Você não quer continuar? Steve responde que não pode por causa do bebê, ao qual ela chama de parasita. Steve pensava que por isso, Greg não a queria mais. Mas não, ele não queria isso. Eles conseguiam se abrigar, e Greg estava começando a ter sentimentos por ela. Ele estava começando a amá-la. Parecia um recomeço para ele, apesar de tudo. Mas no fundo ele tinha muito medo do que poderia acontecer. Muitas coisas surgiam em sua mente naquele momento. Ele não parava quieto. No entanto, ele pensava em abandoná-la, mesmo depois de tudo. Mas Steve lhe chamava. E aí, quando estavam frente a frente, Steve perguntava: então, sabe o que dizem sobre ser perseguido por um urso? Apontando a arma para ele, ela mesma respondia: não precisa ganhar do urso, precisa ganhar do seu amigo. Ela atirava em seu joelho, ironicamente perguntando: dói muito, né? E ele responde: lógico que dói, porra! E boazinha do jeito que é, ela passava as instruções para ele, dizendo que ele tinha que amarrar com isso e que também tinha morfina. E também um monte de munição para a arma. Mas que ela não se importava se ele quisesse tirar a própria vida, e aí os canibais fizessem a festa. Mas que alguém bom como ele deveria dar a chance de uma mãe fugir com o seu bebê. E aí apertava a corda por ele com tudo. Ela dava no pé e ele mesmo tinha que injetar a morfina em seu joelho. E então injetava a segunda. Greg chega na terceira e já pensando na quarta. E aí os Crossed chegavam bem na hora. Mas é claro que ele tentava se defender com tudo que podia fazer. Mas era inútil, pois os Crossed continuavam e continuavam. Ele atirava neles, mas não adiantava. A morfina já estava fazendo ele brisar. Então ele pensava em acabar com si próprio. Mas a arma já estava descarregada. Mas olha só quem é que chegava lá. As gêmeas, já transformadas em Crosseds. E juntas pensavam em se divertir com o pobre do Greg. Fim do nosso penúltimo capítulo.